Está no ar, resenha no canal USC. Oferecimento, Metrovídeo, a maior locadora da Zona Oeste de Uberlândia. Making of BR, você produz qualidade, nós mostramos como foi feito. DI Design, o design de sua empresa levado a sério. E 7 Bar, futebol, boa música e cerveja gelada. Tudo isso em um só lugar. Canal USC. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à 127ª edição do Resenha do Canal EC. Hoje, 14 de outubro, Joaquim? Você que tá um cara... 13? 14 de outubro. Estamos ao vivo aqui, direto do 7 Bar, na Santos Dumont, número 1240, no bairro Lídice. E já vamos começar o programa aqui, vamos ver se a gente abaixa um áudio aí, só um instantinho aqui. Dandão, abaixa pra nós aí a televisão, por favor. Bom, seguinte, o Resenha Canal EC é um oferecimento aí do Cleiton Pintor, ele que faz serviço aí de pintura na construção, reforma da sua casa. Procura o Cleiton, ele é especializado em grafiato, textura, limpeza final de obras. Se você precisar de fazer qualquer coisa aí, o Cleiton, o telefone dele é o Datinha, o 9263-2025. E o da Oi é 8816-5862. O e-mail dele é o cleitonboard@gmail.com. Bom, hoje nós estamos com um programa aqui contando com a presença do Elison, o Elison Silva, do Joaquim, que não é o Joaquim Barbosa, o Joaquim Ambrose. E, por favor, Elison, mostra aí os nossos convidados também. Contamos com a presença aqui do Alexander Costa, preparador físico da Unitri. O Marco Túlio, de quê? Marco Túlio Cazuza, auxiliar de preparação física lá da Unitri. E também com o Rodrigo Ferreira, o preparador físico do Clube Atlético Portal de Uberlândia. Boa noite a todos aqui, obrigado por terem comparecido com a gente aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto da preparação física das equipes que estão disputando a segunda divisão do Mineiro. Aliás, vamos aproveitar a oportunidade e dar parabéns para as duas equipes que classificaram aí. Acho que isso aí só engrandece realmente o futebol da cidade de Uberlândia, né, parabéns aí ao trio, né, que se incorpora aí à mesa. Parabéns aí pelo belo trabalho que vocês fizeram. E parabéns também ao futebol apresentado pelo Triângulo Mineiro, né, classificando os 3, né, enaltecendo também o trabalho feito pelo Nacional de Uberaba. Então, assim, parabéns ao trabalho de vocês aí. Bom, a gente vai começar falando aqui do Campeonato Amador de Uberlândia. Teve o primeiro jogo da final entre Flamengo e Rio Branco. E o Flamengo conseguiu sair com vantagem, né? O Flamengo ganhou de 2-1 da equipe do Rio Branco. O Rio Branco tinha uma vantagem inicial por ter feito uma melhor campanha na primeira e na segunda fase. Foi o melhor pontuado. Só que o Flamengo já havia surpreendido a equipe do Tocantins no primeiro jogo da semifinal, revertendo a vantagem, depois conseguindo jogar com o regulamento na mão, né? Mais uma vez surpreendeu a forte equipe do Rio Branco ontem no estádio Ayrton Borges. E o Flamengo agora, o meu caro Joaquim Ambrose, ele precisa de um empate para conseguir ser o campeão. Mais uma vez, né, que o Flamengo já tem os títulos aí, né? Ser o campeão da primeira divisão do Amador. Te surpreendeu? O placar não me surpreendeu, não. O que me surpreendeu, assim, o crescimento do Flamengo. O Flamengo, há anos atrás, era comandado pelo Vanderlan, que até saiu candidato a presidente do glorioso Uberlândia Esporte. E, então, assim, o resultado, para mim, não me surpreendeu, porque o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Rio Branco, são dois elencos muito fortes, muito qualificados. E todo mundo cravava Rio Branco e Tocantins na final, né? E o Flamengo deu um baile aí, conseguiu tirar o Tocantins com o regulamento embaixo do braço. Então, assim, eu acho que vai ser um segundo jogo muito bom lá no estádio Ayrton Borges. E eu acredito que nesse segundo jogo nós possamos ter a presença pelo menos
O Aender já anda figurando aí no banco de reserva, tanto na semifinal e nesse primeiro jogo da final, o Aender vai figurar. E pra mim hoje é o principal. No banco ele já tá. Né? Não, sim, é o que eu tô falando. Ele já anda figurando no campeonato amador. É um exemplo para todo mundo então assim, eu acho que o Aender pra mim foi o grande diferencial na semifinal. Pelo lado do Flamengo, com um trabalho de vestiário que ele sabe fazer muito bem. E então esse 2-1 aí, ô Renato, eu não pude acompanhar o jogo por questões profissionais, mas o Renato acompanhou o jogo, né? Foi o primeiro tempo. Os gols foram todos no primeiro tempo, né, Renato? O 1-0 pro Rio Branco, depois o Flamengo virou para 2-1. Eu acho que o Flamengo agora joga com o regulamento embaixo do braço, mas o Reginaldo é um cara muito experiente. E o empate, com certeza, eu tô cravando que o empate não vai acontecer nesse jogo. Não vai acontecer. Até pela qualidade das duas equipes, tanto Rio Branco como Flamengo. Com certeza esse jogo vai ser jogo de gols. Então assim, nós vamos ter um campeão amador de 2013 com gols. Isso aí é fato. Mas Rio Branco e Flamengo tem os dois, tem um elenco muito forte, muito qualificado. Eu juntaria aí com o Tocantins também que saiu. Então o campeonato está muito em aberto. Eu vou dar minha torcida aqui declarada, que eu estou torcendo mesmo pro Flamengo ser campeão. Até por questão pessoal mesmo, assim, pela recuperação do Aender, que é um cara que eu gosto muito dele. Então assim, não que eu seja torcedor do Flamengo, até porque seria até inusitado, que eu sou vascaíno, né? Mas assim, eu tô torcendo pelo Flamengo. Pelo vascaíno que eu conheço que torce pro Flamengo. Mas eu tô torcendo pelo Flamengo pela recuperação e pela dedicação do Aender. Mas se o campeonato amador for para as mãos do Rio Branco, com certeza vai ser merecido pela campanha que o time fez, Renato. Bom, tem algumas situações que a gente tem que pontuar a respeito desse próximo jogo, porque o Aranha, zagueiro, não jogou do Flamengo, ele vai retornar agora para a equipe, e o Adélio tomou o terceiro cartão amarelo e acabou sendo expulso também. É um desfalque muito grande aí para a equipe do Flamengo, apesar que o Adélio não fez uma grande partida ontem. Nos melhores momentos aí, o Adélio, acho que apesar de todo o potencial, tanto a gente fala de amador, né, mas a gente até confunde com profissional. Estamos com três profissionais aqui. Um amador de Uberlândia, ele é muito qualificado profissionalmente, né? Tanto é que a Unitri conseguiu, né, classificar com a maioria de jogadores amadores. Então assim, o Adélio, ele se exaltou demais. Eu acho que ele foi muito explosivo na jogada e se exaltou demais para essa partida, e vai fazer com certeza muita falta para o time do Flamengo, que é um cara que cadencia o jogo, é um cara que sabe segurar a bola na hora que precisa, é um cara que sabe segurar o jogo no momento certo, Renato. É isso aí, então vamos ver o que vai ser decidido. O Flamengo joga pelo empate, qualquer empate é do Flamengo. Vitória simples já. Quem vencer já consegue o título. O Rio Branco, uma vitória simples também, já consegue garantir o título do Amador de 2013. É o que eu falo, Renato, é uma vantagem falsa, né? Ninguém pode entrar para empatar, né? É incrível, é um resultado muito estranho esse negócio de já entrar com empate. Pode ser que aconteça, mas ninguém entra num jogo para empatar, né? Entendeu? Então assim, a vantagem para mim ela é ínfima nisso aí, é muito, muito pequena. Exatamente, então vamos aguardar aí. O jogo vai ser domingo 10 horas lá no estádio Ayrton Borges.
os pessoal das rádios aí reclamaram que o público foi pequeno. Para mim o público foi grande, foi o maior público que teve já do campeonato amador. É lógico que o calor que está intenso aqui na cidade de Uberlândia desanima o povo também de sair para ficar lá aquela arquibancada que toma sol. Mas a outra arquibancada que é coberta estava completamente lotada e embaixo também estava cheio de gente. E só complementando, pelo que eu li aí nos jornais de hoje, o Ayrton Borges está com um projeto aí pelo Zezinho Mendonça de revitalização. Aquela parte da arquibancada descoberta que dá para o lado do Tibério, ela vai ser totalmente coberta. O Ayrton Borges é o nosso berço do amador, né? E então, assim, eu espero que realmente possam olhar com bons olhos para essa proposta aí para o ano que vem, Renato. É isso aí, do amador então que a gente tem que falar, é isso aí. Vamos falar agora do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O Clube Atlético Portal não jogou porque já estava classificado e inclusive até acabou a competição no primeiro lugar, né? Mas tiveram 2 importantes jogos da chave A. Nós vamos falar do primeiro aqui, que foi entre Santa Ritense e Unitri. A Unitri conseguiu vencer o Santa Ritense lá em Santa Rita do Sapucaí. Nós estamos com 2 representantes aqui da Unitri que pode contar pra gente como é que foi o jogo, né? Qual que foi a dificuldade. Eu até comentava com o Alex mais cedo aqui, na hora que eu vi que o Santa Ritense abriu o placar, eu pensei, agora o trem desandou. Mas boa noite, Alex, boa noite, Marco Turgo, representantes aí da Estação Berlandense Unitri. Fala pra gente aí rapidamente como é que foi o jogo, o que vocês sentiram na hora que tomaram aquele gol lá? Falou, nossa, agora ficou mais difícil, né? Primeiramente, boa noite aos amigos da mesa, o Elison, Joaquim, Renato. Agradecer o convite para a gente estar participando do programa. A gente sabia que a gente não ia encontrar uma situação fácil lá em Santa Rita, né? O histórico da equipe lá dentro de casa, como é um campo pequeno, uma equipe que vinha jogando fechado, os resultados lá foram sempre duros. O Jacutinga teve lá na última semana, foi 1-0 para o Jacutinga também, 3 expulsões do Santa Ritense. A gente sabia que ia ter uma dificuldade muito grande e essa dificuldade comprovou. O Santa Rita começou a partida bem, fez um gol na nossa equipe, 1-0, então a gente sentiu um pouco o jogo, só que nós tivemos a tranquilidade, assim como a gente vinha tendo nos outros jogos. Conseguimos empatar na primeira etapa, né? E logo no começo do segundo tempo a gente fez uma pressão na equipe da Santa Ritense, conseguimos fazer o segundo gol. É aquilo, né? A gente conseguiu fechar a equipe ali, o Santa Ritense pressionou o jogo, né? Durante os 45 minutos depois que a gente fez o gol. E a gente teve uma importante partida, seguramos a equipe de qualidade de Santa Rita, não conseguiu os resultados na competição, mas a chave foi bem equilibrada durante essa primeira fase aí. Então a gente, graças a Deus aí, com a ajuda de todo o grupo, a gente conseguiu esse resultado. Uma curiosidade, porque o Thiago Pereira, que é um grande jogador, é um artilheiro, todo campeonato que ele joga ele é artilheiro, né? Já foi artilheiro da 2ª Divisão, do módulo 2, do módulo 1. Mas ele, módulo 1 ele já foi artilheiro, não? No Araxá agora, esse ano. Você foi artilheiro? Ele jogou no Araxá esse ano. Então, o Rodrigo vai falar para nós aqui. Primeiramente, boa noite a todos da mesa. Boa noite, Alex. Boa noite, Marco Túlio. Falando do atacante, né, do Thiago, ele foi artilheiro, estava no time do Araxá em 2011. Na época, a gente estava no CAP. Foi o primeiro ano do CAP disputando o Campeonato Mineiro aqui na cidade. E o ano passado também no módulo 2 ele foi artilheiro de novo. No módulo 2. Porque o Renato falou que foi artilheiro do módulo 1. Esse ano não? Esse ano no módulo 1. O ano passado no módulo 2 foi artilheiro pelo módulo 1. 2011 na 3ª divisão no Araxá também. O ano passado no módulo 2 e esse ano na 1ª divisão. Então, até a pergunta que eu ia fazer para o Alex era a seguinte: ele bateu um pênalti esse dia para trás, não sei contra quem, esqueci qual equipe que foi. Jacutinga. O Jacutinga. Lá em Jacutinga. E foi uma coisa meio, coitado, né? Foi uma infelicidade, né? Foi uma infelicidade, o campo tava encharcado. Mas como é que foi o apoio que o Pezão deu para ele? Falou, não sei que vai cobrar esse pênalti lá no sábado. Era ele mesmo o cobrador, ele que pediu, como é que foi isso aí? O Thiago é um artilheiro nato, né? Então é um jogador que tem muita confiança.
Então no próprio vestiário, no intervalo do jogo, ele pediu a confiança do grupo, falou que ia voltar e se redimir. Não se redimiu naquele jogo, mas nos 2 últimos jogos conseguiu ajudar as nossas equipes, fazendo 2 gols em cada partida. E graças a ele e a todo o grupo a gente conseguiu essa classificação. Então, aí a Unitri empatou justamente com esse pênalti aí do Thiago Pereira. E depois virou também, né, com o Thiago Pereira, Thiago no Pereira. rebote da jogada do Vinícius. Eu até quero ver como é que tá a questão de artilharia, né? Tá complicada essa questão, porque a federação ainda não tirou os gols contra o esportivo, né? Entendi. Eles disseram que ia tirar, mas ainda não atualizou. Como que é o, assim, a título de curiosidade, como que é o estádio lá? Santa Rita? Sim, que vocês jogaram domingo. Sábado, perdão. Foi até uma conversa nossa antes da partida, a gente até comparou há muitos poliesportivos aqui da cidade. Então tem muitos poliesportivos da cidade que é melhor que o próprio estádio lá. O campo tem umas dimensões boas, mas o gramado muito ruim. Até no próprio gol, muito duro. Dificulta muito para os goleiros o trabalho. Mas como a gente treinou durante toda a semana no poliesportivo Dona Zumira, poliesportivo do Luizotti, então são poliesportivos que realmente são bem parecidos com o estádio de lá. O Uberlândia oferece muita qualidade, né? Porque o Uberlândia ele tem essa vantagem aí de oferecer essa quantidade de... qualquer lugar do Brasil que você for jogar, o Uberlândia oferece um campo na dimensão, né? Porque a Futel cuida muito bem aí desses nossos poliesportivos. Então, assim, o campo lá, pela imagem que a gente conseguiu visualizar, me parecia um campo muito duro. Muito duro. Realmente se confirma. É um campo que a gente teve muita dificuldade. É o único campo da cidade, então provavelmente lá deve ter os jogos do amador, a equipe deve treinar durante toda a semana lá, então tem uma dificuldade muito grande. Bom, e essa vitória era o que a Unitri precisava para conseguir a classificação, para não ter que depender de resultado nenhum. É lógico que se ela empatasse e o Nacional perdesse, daria também para conseguir a classificação. Mas conseguiu a vitória, está classificada, classificou terceiro lugar. Agora praticamente zera tudo, a única diferença é só o primeiro jogo. Parece que vai ser decidido nessa questão de classificação. Mas em termos assim... o último jogo em casa e o primeiro jogo aqui também, que vai começar aqui. Mas em termos de critério, não tem vantagem nenhuma. Acho que posso até estar enganado em relação ao regulamento. Zera tudo a partir agora dessa fase. Ninguém leva vantagem nenhuma, né? Na verdade agora começa o hexagonal, né? São jogos turno e retorno. Os 2 primeiros classificados sobem para o módulo 2. Então vai ser, com certeza, pelo que a gente viu na primeira fase, acompanhou das equipes de lá e o grupo daqui, que foi muito equilibrado. Com certeza vamos lutar até a última rodada aí para, se Deus quiser, a gente torce também para que as 2 equipes da cidade possam subir. Passa o telefone, o microfone aí para o Marco Túlio, por favor. Marco Túlio, boa noite. Boa noite para todo mundo aí da mesa, os representantes tanto do CAP e a gente da Unitri aí. Ô Marco Túlio, o que você nesse meio integrado aí da preparação física, como que você achou tanto esse desempenho das equipes dessa terceira divisão, que a federação insiste em chamar de segunda divisão, né, que na verdade é a terceira? Como que está a preparação física dos times da terceira divisão? A gente está vendo aí que a Associação Uberlandense, ela vem num ritmo muito forte, muito bacana, né? Então, assim, eu quero a sua resposta eu quero a sua resposta não sobre a Unitri, mas sobre os outros times que você viu atuar, né? Até é engraçado, porque eu estou na Unitri agora, vai fazer 30 dias, até estava comentando antes, porque eu fiquei 2 anos trabalhando lá na Escolinha do Corinthians, eu era treinador lá na categoria de base lá, e eu cheguei justo para auxiliar mesmo, que eu saí da escolinha agora, e já logo em seguida o Alex já tinha trabalhado comigo, me chamou para vir trabalhar. Então eu até comentei com ele que a grande crescência da Unitri, principalmente naqueles grandes resultados da primeira fase, foi devido bastante à preparação física que a equipe estava.
porque a gente sentiu algum dos 2 primeiros jogos a superioridade da nossa equipe sobre as outras. Mas aí você pode ver que depois, no final, da metade para o final dessa primeira fase aí, como as equipes igualou, já no derby aí que teve o Uberlândia no Tri-Cap, você vê a qualificação das 2 equipes na condição, porque você vê que era 40 minutos e tava ataque lá e ataque aqui. Então, tipo assim, não foi 2 jogos com grande gol, mas foi um jogo bem corrido, com oportunidade para os 2 lados. E a gente também tem que ressaltar outras equipes, o próprio Jacutinga, que veio com uma equipe nova, com meninos novos, todo mundo, ninguém dava nada, e veio aqui no Parque do Sabiá e você vê o tanto que eles correram. A própria equipe do Nacional, você vê o Paulinho Jaú com mais de 35 anos, o tanto que ele correu contra nós, dando carrinho, pega daqui, pega dali. Então eu posso ressaltar que tem grandes profissionais no Triângulo Mineiro, pratas da casa, como eu sou daqui, Alex, Rodrigo, e a gente mostrar para todo mundo aí o trabalho que a gente pode realizar numa equipe profissional. Bom, e o outro jogo que teve aqui foi o Nacional e Jacutinga, jogo que estava empatado até os 47 minutos do segundo tempo, e o Michel Cury, aos 47,5 do segundo tempo, fez o 2-1 lá e garantiu também o Nacional na próxima fase. Assim, na chavear, a gente tem Clube Atlético Portal, Nacional e Unitri, e na outra chave tem Montes Claros, Valério e Funorte. Ô Renato. Oi. Vou fazer só uma pergunta para o Alex. Alex, a gente fala muito que o Uberlândia para aproveitar o jogador do amador, que é o que a Unitri está fazendo, né? É muito complicado você dar um preparo físico para o cara do amador, que ele já está com a idade, eu não digo muito avançada, mas não é menino ainda, né? Não é júnior mais, né? Colocar esse jogador numa forma física para jogar um campeonato pesado, como é uma 3ª divisão, é muito diferente de você pegar um profissional e que já tem um biotipo já de jogador de profissional? Na verdade, nós temos que ter certos cuidados com esses atletas que não estão nesse ritmo de treinamento diário, de treinamento num ritmo profissional. Mas nós tivemos a felicidade de pegar um grupo que já teve uma iniciação em categorias de base, que já teve passagem até com a gente mesmo dentro do próprio clube do Uberlândia. Então a gente teve uma certa facilidade com esse grupo específico. Mas atletas que não estão condicionados, atletas que não têm uma preparação, nós temos uma dificuldade e temos que ter um cuidado sim, em questão de prevenção de lesão. Então uns cuidados extras que de repente com equipes profissionais e atletas profissionais a gente não teria. Mas volto a te falar, nós tivemos uma felicidade muito grande de pegar atletas que psicologicamente eles ajudaram no trabalho, porque atletas que estavam focados em melhorar a sua condição física e atletas que já tinham uma estrutura física também. Já trabalhar, por exemplo, você pega um Thiago Paiva que estava um pouco fora de forma, mas atleta que teve durante um tempo no profissional do Uberlândia, atleta que estava focado nessa volta. Então, essa condição do atleta interna, ela ajuda demais. Isso. Nós tivemos a felicidade de nós termos um grupo muito bom de trabalho. Então, como o Joaquim disse no começo aqui, o amador é muito forte. Por quê? Porque a maioria desses atletas que estão no amador hoje passaram por esse trabalho, passaram e estão lá. Então eles têm uma diferenciação física muito grande. Por exemplo, o Hudson chegou, um dos últimos reforços nossos. Nós tínhamos uma preocupação, só que o Hudson é um cara que se cuida, também teve muito tempo no profissional, então ele se adaptou durante 15 dias, já estava adaptado, conseguiu jogar 2 partidas bem, num ritmo forte. Então, graças a Deus, a gente teve um grupo muito bom para se trabalhar. Bom, falando aqui agora do Clube Atlético Portal de Uberlândia, vamos falar com o Rodrigo Ferreira, o preparador físico. Rodrigo, o Portal... A grande dificuldade do Portal no começo foi fazer vários jogos fora, naquele turno da primeira fase. Sentiu realmente fazer esses jogos fora? O que aconteceu? Porque o Portal, o primeiro turno dele ali foi difícil, né? Vou te apertar um pouquinho. Eu acho que o Portal, por ter pra mim, o elenco mais forte do turno, do grupo, subiu um pouquinho no salto. Eu não diria que subiu um pouquinho no salto, mas eu diria que a gente tem vários atletas que não são do mercado mineiro. Então, ainda não conheci o campeonato da 3ª divisão do jeito que ele é, muito pegado, forte. Então, a gente pode dizer que às vezes
faltou um pouco dessa parte de conhecimento de como é o Campeonato Mineiro da terceira divisão. Ele é bem diferente da primeira divisão do Mineiro, que é um campeonato mais jogado. Terceira divisão é muito pegado, muita raça, campo ruim, né, Alex? A gente pegou 2 campos aí que é assim, impraticável futebol, bola muito viva, muito contato físico entre os atletas. Então eu acho que foi mais ou menos por aí. E quando eles colocaram na cabeça como que é o campeonato, que tinha que ser que é campeonato, aquele jogo, os atletas teriam que dar o sangue, para poder ganhar os 3 pontos. Aí o time se doar um pouco mais, né? Não adiantava só o básico, né? Sim. Teriam que se doar um pouco mais. É, né? O que a gente fala lá entre nós internamente, nesses jogos a gente não tem que dar 100%, a gente tem que dar 110%. Porque é um detalhe, a gente toma um gol e depois para poder correr atrás fica difícil. Mas qual foi a dificuldade mesmo ali no começo? Que você está respondendo a pergunta do Joaquim e não respondeu a minha. Então, Obrigado, viu? Obrigado, cara, por você me priorizar. Eu acho que a maior dificuldade foi isso, que a gente demorou muito a sintonizar o canal do time dentro do campeonato, mas aqueles 4-1 que a gente tomou em casa ligou o alerta e todo mundo se fechou, passou a se doar um pouquinho mais, e tanto que o nosso retorno foi excepcional. A gente fez 4 jogos e conseguiu 4 vitórias. A gente tem então aqui, a Federação Mineira não soltou a tabela ainda, a gente acompanhou. Vamos parabenizar, né, o senhor Paulo Schettino aí, o seu velho ridículo. O senhor tem que morrer logo, filho, pelo amor de Deus. Que isso, cara. Você não gosta do Homens, não, hein? Meu, você tá mais radical que eu. Você tá mais radical que o Ellison. Bom, pelo amor de Deus, cara, já foi definido, Paulo Schettino, pelo amor de Deus, cara. Você não deu conta de montar Taça Minas Gerais, cara. Você tá com Taça Farroupilha no Rio Grande do Sul. Você tá com Taça São Paulo em São Paulo. Você tá com uma pancada de time aí com Taça São Paulo com 26 times, Farroupilha no Rio Grande do Sul com 14 times. Você não consegue montar uma Taça Minas Gerais com 4 times, cara. Agora os times classificados da segunda divisão, já todo mundo preparado, cara. Todo mundo querendo saber a tabela para se armar, Paulo Schettino. Pelo amor de Deus, cara, vai ter dó, velho. Vai ter dó, cara. Inclusive até a programação de vocês tá dependendo disso aí, né? Acho que todo mundo aí tá aguardando. Você vai fazer o primeiro jogo fora, fazer o jogo eles não podem falar o que eu estou falando, porque está publicado lá, mas Paulo Schettino, vai se... Por enquanto, como é que está a programação do portal aí, da Unitrica? Como é que está do portal primeiro aí, Rodrigo? Então, essa semana passada agora a gente ficou folga, né? Não tinha jogo, mas a gente manteve o foco no trabalho, a gente trabalhou bastante, parte de força. E essa semana a gente voltou, apresentou hoje. Apresentamos hoje fazendo a parte de musculação. Amanhã a gente faz mais um trabalho físico e já libera o professor Gilson Batata trabalhar. E esperando essa definição da tabela sair para a gente ver aonde a gente vai jogar, se vai ser contra o Funorte, se vai ser contra o Valério, se vai ser em casa, se vai ser fora. Tem que aguardar, acho que até amanhã às 7 horas da noite deve sair a tabela. Eu imagino que vai ser o Portal contra o Funorte fora. Primeiro jogo fora. E fecha em casa. E a Unitri deve pegar o Montes Claros aqui em Uberlândia. E fecha fora. Isso a gente imagina, né? Mas que no regulamento não fala nada que vai ser isso aí, né? Ou fala? Nos bastidores falam que as 3 equipes de melhores campanhas jogam fora de casa e as 3 piores campanhas jogam dentro. Então a gente tem também a previsão de estar jogando aqui dentro de casa contra o Montes Claros, pela classificação. Jogadores, como é que está a situação lá de jogador? Tem jogador contundido na Unitri? Como é que está essa situação, Alex? O André está com uma lesão na panturrilha, já tem uma semana, está em recuperação, deve voltar essa semana, André Neves. E o Thiaguinho também deu uma lesão no tendão, na inserção do músculo posterior da coxa. Então a gente também está em recuperação. Ele foi
foi para viagem, mas não foi relacionado para o jogo. Mas para sábado o Thiaguinho deve estar tranquilo. Os dois, como é que tá para a estreia da segunda fase aí? O Thiaguinho, Thiaguinho, né? deve estar liberado. O André ainda vai precisar de um trabalho ainda. Ele deve estar liberado para preparação física terça ou quarta-feira, ainda provavelmente na outra semana ainda. No portal, Rodrigo, como é que tá lá? Essa semana que a gente teve de folga foi muito boa pra gente devido a isso. A gente teve uma semana a mais para trabalhar. Esses atletas que estavam no departamento pessoal já foram todos recuperados nessa semana. Então o time volta com todos os jogadores à disposição do treinador. Isso pra mim é assim, uma coisa boa da preparação física, né? Eu cheguei até a comentar uma vez no canal EC, ressaltando principalmente o trabalho aqui do Alex, porque ele pegou o jogador que estava vindo do amador. E eu esperava que ia ter muita lesão. Não por causa do seu trabalho, mas por causa de jogadores estarem vindo do amador, não ter esse ritmo de profissional, de treinar todo dia, de pegar pesado. Você teve que dosar um pouco mais ali, né, Alex? Você não pode fazer igual com outros jogadores que já tem sempre no profissional, né? Na verdade, o nosso trabalho foi dosado muito na conversa, né? Na confiança com o atleta. Então a gente no dia a dia tem tido esse relacionamento, essa liberdade e essa abertura com os atletas da gente tá confiando no que o atleta passa para nós. Então, às vezes tem um treino que o atleta está sentindo um pouco mais, a gente dá uma segurada. Então foi muito disso, porque às vezes você pega um atleta profissional e quer forçar e não tem esse canal de comunicação e acaba que o grupo se lesiona muito mais. Então isso tem facilitado o nosso trabalho. Graças a Deus, na primeira fase a gente não teve muita lesão, só no final agora que o André sentiu, o Thiaguinho também sentiu, até mesmo porque a gente trabalhou durante a primeira fase num ritmo muito forte e a gente fez amistosos muito forte, então esse trabalho foi importante, esse canal de comunicação foi o diferencial desse trabalho. Ô Marco Túlio, só assim, pelo trabalho que você vem auxiliando o Alex, com certeza vocês têm um grande futuro aí pra frente. Porque vocês pegaram um time que eu vou dar a cara a bater aqui, eu não acreditava. No começo do campeonato, eu falei que foi um erro que deu certo, Marco Túlio. Então assim, eu acho que vocês dois aí, parceria dos vocês dois, eu acho que tem tudo pra dar certo aí, cara. Vocês dois podem investir aí que eu tô dando a cara a bater aqui para vocês hoje, porque pro Pezão, pro Aender, que eu não acreditava na classificação da Unitri. Isso aí é até engraçado, porque eu e o Alex já vem trabalhando 2 anos juntos, e até quando ele falou para mim que ia sair da escolinha para ir para a Unitri, e eu vi o projeto, porque meu pai sempre mexeu com bola, e nesses bastidores... Quem que é seu pai? O Alfredinho. Manda um abraço pra ele. É o Cazuza? Sou filho do Cazuza. Vai, mais ou menos. Não é só lá no campo não, lá em casa também sempre foi assim. Em casa também é... Nossa Senhora. Então, tipo assim, eu pude começar muito cedo no futebol, graças a meu pai e graças ao Alex, que me deu essa oportunidade. Você vê, eu acho que eu sou o primeiro treinador aqui na cidade com 17 anos, pegar um campeonato igual eu peguei pela escolinha do Corinthians. Então, tipo assim, eu falei assim, nossa, Alex, você vai largar isso aqui tudo para ir para uma equipe profissional, com um projeto com um jogador amador, talvez você vai largar tudo, você tem filho pequeno, para ir num projeto de 3 meses. Então ninguém acreditava, não era só eu, né? A gente acreditava sim, mas a gente acreditava desacreditando. Desconfiando, a gente tem que ser sincero que a gente fala. Sim, e graças a Deus. O resenha é isso aí, cara. O resenha a gente tem credibilidade, porque aqui a gente fala a verdade, a gente não tem meia conversa. E mesmo eu estando lá no Corinthians, o Alex sempre mantém esse contato, ele falando pra mim, vai dar certo, aquele meu projeto, os caras vão entrar bem, e graças a Deus tudo ocorreu bem e estamos indo bem. E isso aí, igual ele falou, a gente tem esse controle lá com nossos atletas, que é um grupo muito aberto, um grupo que bate bastante papo, e essa entrada minha agora como auxiliar nesses 30 dias vem sido para isso mesmo. Gente, nesse período que eu tivemos 2 viagens, então os atletas que não são relacionados, para eles manter o mesmo ritmo,
eles ficam comigo no trabalho. Porque muitas equipes aí que não tem auxiliar, os atletas ficam aí na sexta, tem que viajar para longe, sexta, sábado, segunda, domingo e segunda. Então são 4 dias sem trabalho. Seu trabalho é muito importante aí, né? É um trabalho mais de recuperação e de auxiliar aqueles atletas que não foram devidamente convocados e deixar eles aí pro pezão, né? Que na sua melhor escolha, para eles estarem no mesmo ritmo que os outros atletas. O Rodrigo, para essa segunda fase aí da segunda divisão, lógico que nem caberia você responder isso aí, seria até o próprio Guilherme, né, o diretor lá. Mas você sabe se vai ter alguma contratação, vai manter a mesma equipe? Como é que tá essa previsão? Bom, igual você falou, esse não é um assunto que eu procuro estar muito a fundo, tá sabendo, até porque eu tenho que ter minha preocupação direto no campo, mas a gente sempre escuta, né, o Gilson falar, o Guilherme falar, mas a tendência é essa, que tragam 1, 2 jogadores e o tempo é curto, eles estão procurando jogadores que estejam em atividade, então já tá difícil de achar esse jogador em atividade aí no mercado. Às vezes agora com o término da Série D do Brasileiro a gente consiga trazer algum jogador que esteja em algum desses times que estão saindo. Mas eu acho que provavelmente até quarta-feira deve ter alguma novidade a respeito disso no CAP. Bom, já que nós estamos com a presença dos 3 aqui, vamos falar um pouco também. Eu não sei, acho que você não, né, Marcos? Você não passou pelo Berlândia Esporte não, né? Não, eu tinha só nesses últimos dias, quando eu saí da escolinha... Começa a sua pergunta aí, que eu não estava com o microfone, pegou pela metade, ó. Obrigado. A conversa dele. Eu perguntei se ele passou pelo Berlândia Esporte. Não, só nesses últimos dias, quando eu saí do Corinthians, eu tive um bate-papo informal com alguns diretores que não vem ao caso. A gente teve essa conversa, os caras perguntando das experiências e pelas conquistas que a gente teve lá à frente da escolinha. Mas vamos lá então, o Alex, a gente já conhece ele tem muito tempo aí, teve uma passagem pelo Berlândia Esporte. Fala um pouco do seu currículo pelo Berlândia, depois outras equipes também, Alex. Nós começamos no Berlândia em 2007, através da Futel, né? Nós tivemos um convite do professor Chiquinho, Geraldo Toro, quando eles iniciaram o projeto Craques do Futuro, e a gente iniciou ali o trabalho, um trabalho dificultoso, porque estava no início da construção daquele projeto, e só que nesse caminho eu já tive a oportunidade de estar compondo o elenco do juvenil, depois juniores, e através do professor Juninho, que era o preparador físico do profissional, eu cheguei a auxiliar a equipe profissional no Campeonato Mineiro. Depois a gente se desligou do clube e retornou no infantil com o professor Eric. No infantil disputamos também o Campeonato Mineiro, se eu não estou enganado, 2010, 2009. Eric Gontijo, né? Eric treinou Gontijo. O Santa Mônica esse ano. Isso, né? Excelente treinador. E agora a gente retornou para o profissional como preparador físico da Unitri. Vamos ver aqui com o Rodrigo aqui, sua passagem pelo Berlândia, Rodrigo. Eu estrei, a primeira passagem no Berlândia foi em 2007. Eu era auxiliar do Juninho também. Os dois então foram em 2007? Foi. Eu e o Alex, a gente auxiliava o Juninho na época que era o preparador físico do profissional. E 2008... O Juninho é o que passou pelo Tuiutaba? E o Altamir Júnior, daqui da cidade também. Altamiro Júnior. Altamir Júnior. Eu gosto mais daquele cara. Grande Juninho. Muito bom. Um abraço para ele se ele tiver... Um abraço para ele se ele estiver escutando o programa. E depois de 2008 a gente teve convite para descer para as categorias de base, com o projeto Campeonato Mineiro. 2009 a gente disputou o Campeonato Mineiro Juvenil. Na época com um treinador que o Berlândia contratou de fora, o Oswaldo Monteiro, que veio para uma Taça BH, foi muito bem com o time lá do Maranhão. E 2010 a gente participou daquele time de júnior do Berlândia que teve aquela campanha maravilhosa, que se eu não me engano até hoje nenhuma dessas equipes de lá para cá não conseguiu fazer o que a gente conseguiu em termos de resultados. O Ronaldo Alfredo, né, o treinador? Com o Ronaldo Alfredo, que está lá em Itajaí, trabalhando em escolinha lá em Itajaí.
E depois a gente teve o desligamento do clube, né? Foi meio inesperado, até hoje a gente não sabe o motivo, mas a gente sabe que o futebol é assim. 2011 foi o primeiro ano que eu trabalhei com profissional. O professor Justo Batata deu uma oportunidade para ver o nosso trabalho e graças a Deus deu certo. A gente fez um bom trabalho em 2011 no CAP, ficamos em quinto lugar no Campeonato Mineiro. 2012 tive o convite dele para mais uma vez trabalhando junto. A gente foi para Ituiutaba trabalhar no time da Ituiutabana, que infelizmente a gente perdeu o acesso no último jogo em casa. Que estranho aquele jogo, hein, cara? Só quem eu cravava assim com todas as minhas forças que vocês iam subir ali naquele ano. O ano passado, na verdade, né? Aquele ano não, o ano passado. O ano passado. Foi um jogo ali que os espíritos do mal ali tomaram conta lá, cara. Que jogo estranho. Só quem tava lá, quem viveu aquele time lá em Ituiutaba sabe o que aconteceu. Mas por isso que eu tô falando, só quem tá lá que sabe mesmo, porque os espíritos do mal atuaram ali. Vocês perderam os principais jogadores pra esse jogo aí, não? Sim. Teve essa dificuldade. Os espíritos do mal mesmo. Não posso citar nome, né, Renato? Então os espíritos do mal. A gente teve 4 jogadores titular que de última hora apareceu machucado, não pôde ir pro jogo. Mas estranho também, né, senhor? Estranho. Os caras machucam, né? Dorme. É engraçado, né? O futebol tem umas coisas que a gente não entende, né? O cara amanhece, anoitece e não amanhece, né? Ô, coisa estranha o futebol, né? A gente podia ter livre-arbítrio para falar o que a gente sabe do futebol, né? Mas infelizmente nossa língua é travada, ela é bloqueada, porque se vocês ouvintes aí do outro lado saber o que acontece no futebol, né? Vocês nunca mais vão no estádio. É complicado. É complicado, mas a gente sabe que futebol é assim. E esse ano, mais uma vez, convite novamente do professor Justo Batata. É o 3º ano que a gente trabalha junto. E a gente espera que esse ano a gente consiga o acesso, porque esse do ano passado ainda não desceu, não. Então, até fiz uma matéria semana passada a respeito dos preparadores físicos da cidade de Uberlândia. Fiz uma relação aqui, eu até fui meio injusto que faltaram algumas pessoas que são competentes também. Eu citei o Juninho, que é o Otamir Vicente Ferreira Júnior, que hoje está no Nacional de Muriaé, antigo Nacional de Patos de Minas, antigo Nacional de Nova Serrana. O Vilmar de Souza Júnior, que já esteve aqui no programa com a gente. Top. Hoje ele está no Rio Branco. Então, ele foi campeão. Rio Branco Amador. Exatamente, ele foi campeão em 84 com o Uberlândia Sport. Até pouco tempo atrás estava trabalhando no misto e agora realmente ele está no Rio Branco, lá do Amador. O Rodrigo Ferreira, que está aqui, trabalhou no Uberlândia Sport de 2007 a 2010, está no portal agora. O Rafael Guerra, não sei se vocês conhecem ele. Então, o Rafael, que está lá agora no Imperatriz, também trabalhou no Uberlândia Sport. O Carlão, o Carlos Alberto Souza, né, que continua nas categorias de base do Uberlândia Sport, está, salvo engano, desde 2010. Acho que foi meio chutômetro essa data que eu coloquei aqui. Hoje ele é o preparador físico da equipe de júnior. O Alexander também trabalhou nas categorias de base do Uberlândia, está na Associação Nitri e tinha um trabalho também na escolinha do Corinthians, a chute inicial. Eu tinha esquecido aqui de alguns nomes, depois alguém me alertou. O Carlos Riza, também preparador físico. O Heitor Fioranelli também. Fioranelli. Então, assim, às vezes a gente esquece, passa batido também, são também profissionais que eu fico por entender, Joaquim. Agora eu vou, já que você hoje está com a língua solta, eu quero que você fala. Com esse tanto de gente Uberlândia, por que tem que buscar preparador físico pro Uberlândia Sport fora? Mas a questão do futebol profissional, tanto é que o Alex como o Marco Túlio e o Rodrigo, eles vão até, se não coincidirem com a minha resposta, até podem assim opinar contra, mas o problema é o seguinte: quando o time contrata, você está falando em si, você está falando do Uberlândia ou dos times? Do Uberlândia Sport. Então tá bom, quando a gente fala do Uberlândia Sport, quando o time contrata o técnico, a comissão física já vem formada. A comissão técnica já vem formada. O treinador vem com o técnico, treinador de goleiro, técnico,
preparador físico, preparador de goleiro. Então esses 3 cargos são auxiliar técnico. Esses 4 cargos são de confiança do treinador. Então compete ao Uberlândia Esporte e a todos os times do Brasil, não só ao Uberlândia Esporte, mudar. Por exemplo, a gente poderia ter o Alex, o Marco Túlio e o Rodrigo, a gente pegar e contratar um técnico. Por exemplo, nós temos hoje preparador de goleiro no Uberlândia Esporte, é o Paulo Sérgio, o Paulo César, né? O Paulo Sérgio, que qualquer um dos dois seria melhor do que os 2 goleiros que disputaram a 2ª divisão do Uberlândia. Então o que acontece? O erro do profissional hoje, o Rodrigo, é o seguinte: Rodrigo, Marco Túlio e Alex, é do treinador já vinha a comissão técnica formada. Por exemplo, hoje o Alex hoje, por exemplo, o Pezão vai embora para N time, o Alex vai de companhia, o Marco Túlio vai de companhia. O Rodrigo vai embora, ele vai de companhia com Gilson Batata. Então, assim, essa ideologia, Renato, infelizmente não é do Uberlândia Esporte, essa ideologia é do futebol brasileiro. Eu acho que o que você quer dizer, o clube teria que ter uma comissão técnica dele. Sim. O meu cara de confiança é o seguinte. Eu tenho o Alex, o Marco Túlio e o Rodrigo. Eu tenho o Marco Túlio, meu preparador físico. Eu tenho o Alex, eu tenho o Rodrigo. E esses 3 caras são meus. O cara que vem de técnico... Você vai trazer seu técnico, você vem, mas você vai trazer só o seu auxiliar. Só seu auxiliar, o resto eu tenho aqui. Você entendeu? Mas agora, por exemplo, nós estamos com 3 profissionais aqui que com certeza seguirão carreira no futebol profissional. Porque mostraram um bom trabalho. Tanto o Alex na associação e o Marco Túlio, tanto o Rodrigo no CAP, mostraram um bom trabalho, e eles vão se vincular aos técnicos. O problema é esse, Renato. O problema não é o Uberlândia Esporte Clube. O problema é o técnico que vem. Não é a vírgula, né? É o Uberlândia também, né? Porque o Uberlândia podia montar a comissão dele. Existe treinadores que vêm para o Uberlândia que não trazem a sua comissão técnica. Por exemplo, o último que passou aqui, que não veio com seu preparador físico, foi o Wellington Fajardo. Ele traz só o seu auxiliar. E chegando na cidade, ele vê se tem a situação de preparador físico, preparador de goleiro. Se não tiver, ele indica as pessoas de confiança dele. Esse é o último que eu me lembro. Agora, por exemplo, o Zé Humberto veio, trouxe o preparador físico dele, o preparador físico dele foi embora. Ele trouxe outro preparador físico. O preparador físico dele abandonou ele, né? Foi pro Guarani de Campinas, né? Abandonou ele. Aí eu cheguei até a conversar com ele nessa época, mas ele tinha acabado de fechar. Na noite anterior ele tinha fechado com um menino que tinha vindo depois, que se não me engano estava no Vila Nova de Goiânia. Veio e finalizou o trabalho com ele aqui. Mas, assim, Muricy Ramalho, por exemplo, ele tem o auxiliar dele, ele não tem o preparador físico. O preparador físico dele na época de São Paulo, que foi 3 vezes campeão de São Paulo, era o Carlinhos Neves, que hoje está no Atlético Mineiro. Então, a mudança é muito grande, hein? Então, assim, a questão é a seguinte: quem acha não acha nada. Eu penso o seguinte: nós temos 3 profissionais aqui que têm total competência de assumir o Uberlândia Esporte. É uma lista que a gente falou mais aqui. Mais um, assim, não, eu tô com os 3 aqui na minha frente, vou pôr só mais um dos 4 que eu conheço, que é o Altamiro Júnior, o Juninho. E chama o Juninho de Altamiro pra você ver que a pancada era grande. O Juninho, eu tive ele como técnico na época do Uberlândia, né? Eu também fui goleiro do Uberlândia, do juvenil do Uberlândia. Então, assim, o Juninho, chamar o Juninho de Altamiro era chamar ele pra briga. Então, assim, nós estamos com 3. Junto ao Altamiro, 4. Então, assim, a questão é a seguinte: nós estamos muito bem selecionados de profissionais. Mas o problema é o seguinte: a política do futebol não permite isso. Você vai embora hoje, o Rodrigo vai embora hoje, o Rodrigo, o Batata vai embora hoje, leva o Rodrigo, Renato. Mas aí você vai me permitir discordar de você? Mas você vai pedir... Só terminando, o Pezão vai embora hoje e leva o Alex e o Marco Túlio. E o Uberlândia fica vendo navios. Não, até concordo em termos com você, Joaquim. Mas você vai me permitir discordar pelo seguinte:
No caso de preparador físico, tem que ser, eu creio que tem que ser de confiança do clube, sim. Você coloca o cara lá desde igual vocês trabalham no juvenil, no júnior, já. Por que o clube não pode ir promovendo esse preparador? O cara começa no juvenil, vai promovendo, até chegando no profissional. É muito simples. Existe, inclusive, uma coisa que se chama nos clubes, que chama-se de projeto, né? Então, a primeira situação que o clube, quando entra em contato com o treinador, é mostrar o projeto do clube. E se for da idealização do clube, de ter já uma comissão formada, ele vai contratar um treinador e vai mostrar o projeto, que é aquilo que lhe interessa. Então eu preciso de uma pessoa para comandar esse projeto, porque nós temos a pessoa de confiança, as pessoas de confiança do clube, que é o preparador físico, que é o preparador de goleiro. Então o clube é que vai mostrar esse projeto para o treinador, que é de interesse. Porque da mesma forma que o treinador tem as pessoas de confiança dela, o clube também tem que ter as pessoas de confiança dentro da comissão técnica. Isso, é isso que eu seja agora, o preparador físico, que seja o preparador de goleiro, que seja um auxiliar técnico, mas tem que existir essa pessoa dentro da comissão técnica. Agora sim, o Renato, antes do Renato me criticar, que eu sei que ele vai me criticar. Eu discuto opinião, não critico pessoa nenhuma. Não, pois é, eu sei que você vai me criticar. Eu só estou falando o seguinte. Então o negócio é o seguinte, cara. O cara que vai vir para o Uberlândia Esportes, independente seja Joaquim Ambrosio, ou Joaquim Barbosa, né? Qualquer um treinador que venha, você tem que mostrar para o cara o seguinte: olha, o meu preparador físico, eu tenho o Alex, o Marco Túlio e o Rodrigo aqui, são caras de potencial, e você não vai trazer preparador físico. O meu preparador de goleiro é o PC ou o Paulo Sérgio, eu já tenho, você entendeu? Então assim, o que acontece? O cara já vem com a equipe dele formada. Nós caímos em 2009 com o Cruz lá, 2010, Luiz Carlos Cruz, que trouxe até o irmão dele. O irmão dele nós caímos com o Evair, né? Não, o Evair fez um bom trabalho. É isso, ótimo. Caímos para a segunda divisão, mas só que assim, o Luiz Carlos Cruz trouxe a família dele inteira. Então assim, eu acho que o clube, ele tem que ter autonomia de pegar e falar assim: olha, eu tenho o Alex, o Marco Túlio e o Rodrigo aqui, que são meus preparadores físicos. Eu tenho o Paulo Sérgio, eu tenho o PC, que são meus preparadores de goleiro. E você vai trazer o quê? Seu auxiliar técnico. Que para mim, auxiliar técnico tinha que ser o Aender. Tinha que trazer o Aender para o Uberlândia Esporte. Tá aí a dica, hein, Ângelo? Você fala que eu não dou dica para ninguém. Você diz também que não assiste o Resenha Canal SC, só que você está assistindo. Eu sei disso. Traz o Aender para o Uberlândia Esporte, então. Não estou desempregando ele da Unitri, não. Mas traz ele. É um cara que trabalha de bastidor, auxiliar técnico. Então, assim, nós temos que ter, pelo menos, delimitado para o cara vir só com auxiliar técnico. Porque o cara vem com a família dele inteira. Aí nós estamos com 3 profissionais aqui, Renato. Pega o microfone, por favor, Renato. Nós estamos com 3 profissionais aqui, classificados para a segunda divisão do Mineiro. E o nosso time não passou nem para a segunda fase de um campeonato mineiro também da segunda divisão. Então, vou até perguntar aqui para os entrevistados, ô Rodrigo. Para os 3 aqui, vou começar pelo Rodrigo, passando aqui. Não dá para o clube ter uma equipe dele. Eu até concordo com o meu amigo Joaquim Ambrosio aqui, que o treinador, ele pode escolher o auxiliar técnico dele, só. O resto tem que ser da cidade, até por uma questão de economia, porque a cidade de Uberlândia, aliás, o time do Uberlândia Esporte sempre reclama que não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, mas fica buscando profissionais fora e gastando. Na opinião de vocês, não dá para fazer um projeto Alex de Uberlândia Esporte? Só um instante, Joaquim. Só para os entrevistados também falar aqui um pouquinho, né? Não, eles vão falar, mas só que você falou um negocinho aqui que eu vou questionar o Alex também. Tá. Só um minutinho. Esse projeto aí, não dá para ser feito um projeto para o time do Uberlândia Esporte ter essa estrutura? Sim, igual o Alex falou, a gente precisa de um planejamento primeiro. O time tendo esse planejamento, aí sim tem como chegar no treinador que vai chegar. Eu tenho meu preparador de goleiro, meu preparador físico, você traz somente seu auxiliar. Tudo isso depende de projeto, né, Alex? Essa questão aí, alguns clubes de maior esporte já até adotam isso.
Em 2012, no final do ano, eu estive lá no Corinthians, aonde que na categoria de base do sub-13, que é o que eu, do sub-13 até o sub-17, a comissão técnica, que é preparador de goleiro e preparador físico, é por categoria. Então, tipo assim, pode chegar qualquer treinador que aqueles preparadores físicos vão continuar lá. Até agora, no início de janeiro, o treinador lá que era o... esqueci o nome dele agora no momento, eu sei que ele está de auxiliar técnico Guarani. Ele foi o único que saiu. E veio outro treinador que estava em outro clube e não mudou nem o treinador de goleiro e nem o preparador que era o Leandro Zago. E essa questão aí, a gente até pode acompanhar no site da Universidade de Futebol, saiu uma matéria até do Cruzeiro agora, estava falando lá sobre esforço pós-jogo, esforço de jogo, esforço de treino. Então a gente mostra lá que tem 14 pessoas lá, 3 preparadores físicos, fisiologistas, então são todos lá de Belo Horizonte, que são formados lá em Belo Horizonte e graduado lá que continua. Então isso pode sim existir, mas é o que o Alex falou, o Rodrigo também ressaltou, depende da ideologia do clube e de um projeto do clube. Ele fala assim, eu vou dar oportunidade ao pessoal da cidade, eu tenho grandes profissionais que mostraram trabalho, e eles são do clube. Então você vai vir, pode confiar nele, porque o clube está dando um aval que a gente confia nele. Seria uma grande oportunidade, seria um aval. Você falou a palavra do seu pai, hein? Seu pai falaria a mesma coisa. Pode passar aí pro Alex, depois eu vou questionar. Não, é essa questão que tem que existir, principalmente hoje o Berlândia Esporte, ele precisa de pessoas no clube que realmente gostam do clube, que vestem a camisa e que querem ver o clube crescer. Então aí eu acho que desde que eu estou no Berlândia, que eu passei pelo Berlândia 2007, 2010, as pessoas hoje que integram o Unitri também são torcedores do clube. Nós precisamos de pessoas que realmente tocam na motivação das pessoas que estão no trabalho, que queiram ver o Berlândia numa primeira divisão do Campeonato Mineiro, queiram ver o Berlândia pelo menos numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que queira ver, como eu vi, o Berlândia com 25 mil pessoas dentro do estádio João Avelange contra o Ipatinga aqui na decisão do Campeonato Mineiro de segunda divisão. Então, tinham atletas da cidade, tinham profissionais da cidade. O Altamir, o Juninho era o preparador físico do clube. Altamir não. Altamir tem essa liberdade com ele. Não, eu também tenho. Ele gosta não. Eu chamei de Altamir lá na fazendinha e tomei uma ripada. Brincadeira, Juninho. Não lembro. Então, é disso que o clube hoje precisa. O clube hoje precisa mais de coração dentro do próprio clube do que qualquer outra situação. Identificação, Alex. Identificação, essa é a palavra. Alex, eu acho que a gente precisa sim de identificação. Nós precisamos ter pessoas da nossa confiança aqui. A gente não pode trazer um corpo estranho para trabalhar no Berlândia Esporte. Você entendeu? A gente precisa pegar e chamar o cara, pegar e falar assim, o do céu, né? Para não falar dos anjos, né? Tá conversando com ele, do céu, vem cá. Nós vamos conversar com você, filho. Você vai trazer o seu auxiliar técnico. Não, mas eu ganho 100 mil e o cara vai trazer. Eu vou trazer o preparador de goleiro, eu vou trazer o massagista. Cara, isso no Berlândia, cara. Sacrificaram gente no Berlândia. Eu encontrei com o Zezinho Damas lá no Ayrton Boyd. O Zezinho Damas foi um dos maiores sacrificados no Berlândia Esporte, cara. Mandaram o Zezinho Damas embora. Mandaram o Pedrinho embora, mandaram a Cida embora, mandaram uma pancada de gente. Sabe o que falta no Berlândia? Não na gestão do senhor Guto, na gestão do senhor Everton Magalhães. Sabe assim, identificação, perder identificação com o clube. Então assim, o Berlândia hoje virou uma empresa, mas uma empresa que não valoriza a prata da casa. Poderia ter os 6-3 lá no Berlândia Esporte. Não que os que estão lá não tenham valor. Lógico que tem muito valor. Mas, por exemplo, eu vou contratar um técnico, mas eu não vou contratar o pacote, não, cara. Eu vou contratar o técnico, o auxiliar dele. Cara, preparador de goleiro, preparador físico preparador técnico, preparador físico tem que ser do clube. E tem que ser. Porque tem que ter raiz com o clube. Isso não acontece aqui. Nós estamos com participação dos internautas. A gente pede desculpa, está travando muito hoje o resenha. Não sei se é problema de internet, mas amanhã vai ter a reprise para o pessoal acompanhar. Tô sabendo que o problema de internet aqui na região, mas tudo bem. O Leandro está dizendo que mais 2 equipes do módulo 2
deve ser aqui de Uberlândia, vamos ficar na vantagem contra os times de Patos. Realmente, se tiver 3 times, o ano que vem aqui a gente tem vantagem, até porque o Patos de Minas perdeu um time do módulo 2, né? Foi pro módulo 1, que é o RT. Outro, quem está dizendo que se o Verdão subir ano que vem, o Renato e o Edson vão para Romaria a pé. Vamos. Nós vamos, né? Ok, eu só não vou porque infelizmente eu não tenho condição física para ir. Não, mas a fé te leva. Não, amém. O Leandro está dizendo aqui que ele sou alviverde, mas confesso que estou gostando dessas duas equipes, CAP e Unitri. É isso aí, Leandro. Realmente são duas equipes charmosas para a cidade aí. O Passos quer falar alguma coisa? Vamos passar o microfone para ele aqui. Ele quer só o... Não, passa aqui o... Não precisa da minha imagem, não, só a minha voz mesmo. Tá valendo aqui. Eu quero expressar a minha imensa satisfação pelo CAP e pela Nutri, ter passado de fase, e aproveitar e mandar um abraço para o amigo Elson aqui. Né, um abraço apertado. Né? Super feliz. E tomara que no ano que vem vários jogos aqui no Parque do Sabe. Imagina só 3 times aqui no ano que vem. Que beleza, né? Bom, não é bom isso, Elson? Valeu, gente. Eu não ia falar disso não, mas eu só não torço a favor. Eu não gosto de time de empresário, só isso. Respeito os profissionais, todo mundo sabe que eu respeito, já cansei de postar isso, mas eu não torço. Pronto, acaba. É só isso, Passos. O Leandro está até dizendo, só gostaria que essas torcidas apoiassem mais os nossos times. É um complemento aqui da opinião do Leandro, está participando com a gente aqui. Olha, vamos... a gente já está concluindo aqui que o nosso horário também é só 1 hora de programa aqui. Às vezes passa um pouquinho, mas não tem problema não. Hoje o Joaquim deixou vocês falar, né, gente? Hoje o Joaquim tá demais, né, Edson? E ele fugiu, você viu? Ele voltou eu tenho que esperar ele chegar, mas ele voltou de Copacabana com a língua afiada. Foi o cara estava em Copacabana ontem, né, e voltou com a língua afiada de lá. Vamos concluir aqui então aqui com os nossos entrevistados. Agora, para essa segunda fase, o que esperar de Unitri, vocês dois podem falar, e o que esperar também do Clube Atlético Portal? Além do futebol que tem mostrado dentro de campo, muita disposição, muita vontade, podemos mostrar uma evolução muito grande, até pelo lado motivacional. Foi uma classificação que foi sofrida, que a gente buscou realmente com muita dificuldade. A classificação foi naquele jogo de Jacutinga, não foi? Como é que é? Vocês fizeram um gol aos 46? Nacional, né? Nacional, aos 47. Foi lá naquele jogo que vocês classificaram. Classificamos ali. Então, na verdade, o jogo contra o Santa Ritense também foi muito difícil, mas ali deu uma impulsionada muito grande para a gente buscar a nossa classificação. E o grupo teve foco, teve consciência durante a semana depois daquela vitória e conseguiu um resultado importante lá para a nossa classificação. Agora a gente sabe que começa tudo novamente, zera tudo, com certeza vai ser uma segunda fase bem equilibrada, de equipes que as 6 equipes têm condição de buscar a classificação, então vão ser jogos decididos nos detalhes. A gente pôde perceber que todos os jogos da nossa fase foram difíceis, então a gente espera jogos mais difíceis ainda nessa segunda fase. Não, eu só queria complementar aí o que o Alex falou, desejar uma boa sorte para as 2 equipes da cidade, que igual o rapaz lá falou, seria muito interessante ter 3 equipes de Uberlândia representadas no módulo 2, e talvez dessas 3, imagina se o nosso grande Verdão subir, se Deus quiser, porque isso aí eu acompanho desde criança, e um dos 2 times também conseguiu acesso, pelo menos brigar ali para uma 3ª e 4ª colocação. Até queria ressaltar essa questão aí que vocês falaram de pratas da casa. Se eu não me engano, foi 2005 o último, foi aquele acesso nosso. Teve 2005, fomos campeão da Taça Minas. 2003 fomos campeão da Taça Minas. E nesse time aí a gente contava com mais ou menos 6 jogadores da casa jogando, que era o Guilherme, era Júlio, Thiago Paiva, e então igual você falou, de membros da casa, a gente pôde ali na Unitri hoje fazer Roger no gol. E Guilherme, então tipo assim,
foi um time formado com pratas da casa. Então, ressaltar também, porque tinha o Dejar, que era auxiliar técnico, tinha pessoas que eram de Uberlândia, próprio Batista, que estava na preparação de goleiro. Então, eram pessoas da casa que vestiam a camisa, e igual você falou, se tem pessoas da casa que vestem a camisa, a gente vai conseguir. Até a gente fala que eu estou muito tempo aqui, a gente é de Uberlândia, e é vergonhoso para mim, como berlandense, uma cidade desse tamanho, não ter um time, pelo menos na Série B, dia de sábado, a gente poder estar lá no estádio assistindo um jogo. Perdendo ou ganhando, a gente está lá sentado no jogo. Então eu só queria parabenizar e dar motivação tanto para a minha equipe, a Unitri, quanto para o portal, que a gente possa conseguir aí o nosso objetivo, que é o acesso para o módulo 2 aí. Se tudo der certo, Deus proporcionar esse momento aí para a gente. E o CAP, Rodrigo? Bom, a gente espera que o time mantenha nessa sequência de vitórias que a gente conseguiu agora, nesses últimos 4 jogos. O time vem numa crescente muito grande, tanto fisicamente como tecnicamente. Vão ser jogos difíceis, como o Alex falou, jogos decisivos, jogos bons. Esperamos também que a torcida compareça, que vá prestigiar as duas equipes aí da cidade e que a gente consiga ter esse acesso que é tão esperado para nós da comissão técnica, que a gente vem batalhando nesse campeonato aí já há 3 anos, e que, se Deus quiser, colocar sua mão e conseguir subir os 2 times para que o ano que vem a gente tenha um módulo 2 ainda mais forte, que seja muito bem-vindo, que está na mão de Deus isso aí. Vamos ver o que vai dar. Eu tô torcendo muito. Eu sempre falo pro pessoal aqui da mesa, gosto de valorizar o que é aqui da terrinha. Eu acho que se tiver 2 ou 3 times no ano que vem, vai ser muito melhor para todo mundo aqui. O pessoal torce pro Uberlândia Esporte tanto quanto eu. Acho que ninguém aqui tem que esconder isso não. Mas vamos valorizar o que é aqui da terra. Eu acho que é por aí. Se estiver jogando, eu vou ser sincero, CAP ou Unitri contra o Uberlândia Esporte, não adianta nem me pedir favor. Eu sou o Uberlândia Esporte. Mas torço pro Unitri. Eu sofri naquele jogo lá, ouvindo o rádio, tava comendo o teclado do computador. Gol aos 46, gritei, pulei, minha mulher não entendeu nada. Falei, você não torce pra esse tipo? Que isso? Agora eu tô torcendo. Contra o Uberlândia não vou torcer não. Tô falando isso depois que eu fui convidado para ser parte da Amo Perdão, né? Que incrível, né? Em paz, só contar um detalhe aí que aconteceu naquele jogo lá. Quando nós tomamos o gol de empate do Nacional, a esposa do Pezão, mas a esposa do Rafael Assis, elas desceram pro banheiro, se ajoelharam, foram lá rezar, pediram a Deus, fizeram promessa, uma de ficar sem comer arroz, a outra de ficar sem tomar refrigerante. Então, esse é um trabalho que, na verdade, a gente tem falado muito isso durante todo o trabalho, que ele tem sido glorificado por Deus. E essa é a grande importância que eu te falei, da motivação, do coração. Então a equipe está bem unida nesse pró, e a gente está conseguindo contaminar, no bom sentido, as pessoas que estão acompanhando, porque tem visto que nós estamos sacrificando, atletas com dificuldade, a gente está tendo as dificuldades no percorrer da competição, mas está contaminando o pessoal da cidade aos poucos. Coração na chuteira, né? Isso é bom. Eu lembro do jogo que eu fui lá fazer aquele lança-lance que você não colocou no ar, né? O Unitri contra quem, cara? Agora não me lembro. Acho que foi o 3º ou 4º jogo do campeonato, né? E no rádio eu ouvi o treinador falando que tinha dispensado a turma toda para ter folga, e o pessoal falou, não, a gente quer treinar. Cara, que bacana isso, né? E eu acho que isso é louvável. E quando o time todo veste a camisa, nos 2 sentidos, claro, eu acho que estamos caminhando por um... O caminho é esse, né? O caminho é esse. E nada de... Eu não sei. No Uberlândia a gente critica muito aqui a questão de passar muita mão na cabeça dos caras, né? Quando também tá errado, não pode passar a mão na cabeça. Mas quando a equipe se une dessa forma, não tem porquê. É diferente, a coisa flui, né? Bom, parabéns para vocês que passaram de fase, parabéns pro pessoal do CAP também. E por ser de Uberlândia, eu tô torcendo que suba, né? Igual o pessoal fala assim, você é de Minas? Não, eu sou de Minas. Então quando o Cruzeiro e o Atlético ganham no Brasileiro, você fica feliz? Claro que não. Se você falasse que ficasse, aí eu ia te dar uma porrada aqui ao vivo. O resenha acontece aqui no 7 Bar, na Santos Dumont, número 1240, no bairro Leeds, esquina com a rua Carajás.
Você que gosta de tomar uma cervejinha gelada, comer uma porção deliciosa. E no sábado, segundo o Joaquim, tem um almoço delicioso aqui, bom e barato, né? Então vem aproveitar todo sábado também, tem aqui a moda de viola com o almoço aqui. Venham todos aproveitar. Você quer dizer alguma coisa? Não, só lembrando, Renato, que o nosso amigo Cleiton Mota não apareceu aqui hoje porque ele foi em Copacabana ontem. Não deu tempo dele chegar, o voo dele atrasou, que ele teve não posso falar que é ao vivo. O aeroporto hoje estava uma loucura, né? Tava loucura lá e ele não conseguiu sair. Então, Cleiton, aproveita, você gosta, né? Fazer o quê? Eu só queria dar um recado pro Elson aqui. Até no último programa eu mandei um recado aqui pro Renato, né? Porque o Elson tem criticado muito as equipes, porque ele mesmo não gosta de equipe empresária. Aos pouquinhos nós vamos contaminar seu coração também, viu, Elson? Não vai não. Isso eu garanto que não vai não. Pergunta se ele perde algum jogo do Barcelona. É time de quê? Não assisto nenhum jogo do Barcelona. Bom, então, obrigado ao Alex, obrigado Marco Túlio, obrigado Rodrigo por terem vindo aqui participado com a gente do Resenha. Espero contar com vocês aqui em outras oportunidades. E como o Passo falou, eu também acho que o Joaquim também comunga da mesma ideia, com exceção do Elson, que não quer admitir, mas ele torce pela cidade de Uberlândia, não apenas torce para o Uberlândia Sport, mas eu tenho certeza que ele torce pela cidade, sim. Ele prefere com certeza o Nitri e Portal o ano que vem no modo 2 do que Nacional e Funorte, por exemplo. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, boa sorte às duas equipes uberlandenses. Vamos torcer sim para o ano que vem ter jogos seguidos aqui de equipes uberlandenses no modo 2. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Obrigado a todo mundo. Então, valeu. Segunda-feira a gente está de volta. Amanhã tem um reprise. Para quem não acompanhou, para quem acompanhou quiser assistir novamente. Hoje tivemos alguns problemas de internet, porque na região não está boa a internet. Mas segunda-feira, se Deus quiser, vai estar correndo normalmente com a participação de quem, Joaquim? Pezão vai estar presente aqui na próxima resenha. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou, os que participaram, valeu. E até segunda. Ainda talvez também venha segundo o Joaquim. Gente, um abraço para todo mundo, valeu, tchau, até segunda.